como que as pessoas hoje podem tentar dar um feedback sem ter esse medo, sabe? Perfeito. Qualquer pessoa ia achar um absurdo um pai falar isso pra um filho de 7 anos. Mas quando eu olho o empresário trazendo uns pepino grande pra um time que é um time mais júnior, mais operacional, pra mim é a mesma situação que tá acontecendo, E sabe? como de fato fazer um time ser maduro e construir aí uma liderança com adultos. Às vezes a pessoa tá com 40, 50, 60 anos e ela ainda tá presa na síndrome do bebê iludido lá, que achava que era o centro do universo. Um grande problema que eu vejo é o ego também, né? O ego tanto do colaborador quanto do empresário. Estamos aqui para mais um episódio da segunda temporada do mês de abril do UseCast. É o episódio 25, mas é o segundo de abril. Ficou confuso? Mas é isso. Nesse mês de abril, a gente tá trabalhando muito o comportamento das pessoas, cultura e liderança. E hoje a gente vai falar aqui com o Rodrigo como ter um time mais maduro, né? Rodrigo hoje, que tem a empresa Alka, né, Rodrigo? Eu vou deixar tu explicar um pouquinho mais como é que funciona o teu trabalho na tua empresa, a tua carreira, como é que começou, né? Brevemente, porque hoje ninguém quer saber a história. Todo mundo quer saber como ter um time mais maduro, mais profissional. E é isso que a gente vai trazer para vocês. Perfeito. Então é um prazer estar aqui. Acredito que é um tema relevante aí, né? Então tem muita coisa para a gente debater aqui, compartilhar com o pessoal para gerar mudança aí nos negócios. Brevemente sobre quem é o Rodrigo, né? Então comecei a trabalhar muito cedo, aos 12 anos de idade. Meu primeiro emprego de carteira assinada foi como empacotador de supermercado, então comecei bem de baixo, até crescer na minha carreira, até chegar em cargos de executivo, liderar mais de 500 pessoas. Então, os desafios, desde quando tu tá na posição de liderado, tu entrar na posição de líder, depois virar líder de líderes e ir, né, sucessivamente aí assumindo posições maiores, a gente viveu todos na prática aí e aprendeu muito, principalmente pelas dores, né? E aí hoje, através da Alka Consultoria, a gente ajuda outros empresários a ter uma nova visão sobre seus negócios também, através dos 4 pilares, né? Alma, liderança, conhecimento e ação. E aí quem quiser saber mais, é só seguir a gente lá e aí vai entender um pouquinho mais do nosso trabalho. Depois a gente deixa aqui também o Instagram do Rodrigo, né? Pra quem quiser assistir. Tem o YouTube também já, Rodrigo, não? Tem algumas coisas no YouTube também. Então dá pra fazer collab depois no YouTube aqui pro pessoal também te conhecer depois também, tá? Mas vamos lá. Então, o assunto de hoje é como ter um time mais maduro. O que que eu vejo hoje, né? Muitos empresários reclamam hoje que parece que a turma é uma creche, né? Que o seu negócio virou uma creche. Que a gente tá tendo meio que ensinar coisas primárias pra turma, de responsabilidade mesmo das ações, né? A gente entende que hoje, quando a gente contrata um colaborador, como tu mesmo disse antes, a gente quer que a pessoa resolva problemas, né? Ela tá ali pra trazer alguma solução ou gerar resultado, enfim. Como é que tu vê hoje isso, né? E o que que tu entende que seja, talvez, gargalos que a gente tem hoje? Perfeito. Eu brinco, né, que se fala muito hoje em dia sobre a adultização infantil, né? Só que daí a gente vê nas empresas também o outro lado, que é a infantilização do adulto, né? Então, mas é um jogo que eu vejo de mão dupla. Tanto na visão dos líderes, que acabam liderando seus times como se as pessoas fossem crianças, e as pessoas que adotam, né, os colaboradores que adotam essa postura. Eu vejo que o primeiro fator, assim, que leva a isso estar acontecendo e a gente escutar tanto, né, dos empresários essa dor, é o excesso de expectativas que as pessoas criam. Tanto os liderados quanto os líderes, né? O quanto que eu espero do externo ali. E aí eu chamo isso da síndrome do bebê iludido. Eu falo que é a síndrome do bebê iludido. O que que é a síndrome do bebê iludido? A gente nasce, a gente vem com o nosso HDzinho zerado ali de memórias. Mas um dos primeiros aprendizados que a gente tem é que basta que eu expresse o que eu tô sentindo, eu consigo tudo que eu quero. Então bate a fome ali, a gente começa a ficar meio estressado, chora, tem o nosso desejo atendido. Suja a fralda, começa a ficar incomodado com a fralda suja, chora, bota pra fora aquele estresse, tem o nosso desejo atendido. Aí parece que o mundo todo gira em torno de nós e a gente cria uma expectativa de que a gente é o centro do universo. Só que daí a gente vai crescendo, a gente chega lá nos 5 anos de idade, e aí eu brinco assim, pô, 5 anos de idade, perto do horário do almoço, vem a avó pra almoçar na casa e a avó traz uma barra de chocolate. Pô, tô com fome, perto do horário do almoço, chocolate, perfeito, né? Aí eu vou comer o chocolate, só que agora
Não é bem assim, não. Calma aí. Primeiro precisa almoçar, só depois do almoço. Qual era o aprendizado? Expressa o que está sentindo, tem o desejo atendido. Daí vou lá e, mas eu quero, porque eu quero agora, eu vou comer, e não sei o quê. Só que em vez de eu ganhar o chocolate, geralmente o que acaba acontecendo é, para de chorar, vai almoçar primeiro. Se tu não parar de chorar e almoçar, tu não vai nem comer chocolate nem depois, ou tu vai ficar de castigo. Eu vou, sei lá, na minha época, né, era o velho do saco. Vou te Sim. entregar pro velho do saco, então A a nega Lúcia. gente não tem a expectativa atendida naquele momento. E aí eu brinco que daquele momento em diante, às vezes a pessoa tá com 40, 50, 60 anos e ela ainda tá presa na síndrome do bebê iludido lá, que achava que era o centro do universo. E aí nessa de criar muita expectativa com relação a como as coisas vão acontecer ou a como os outros devem se comportar, a pessoa perde a oportunidade de controlar a única coisa que ela realmente tem controle, que é como que ela age em relação a tudo que acontece, em vez de só sair reagindo, né? Então eu vejo que é um excesso de expectativas que está totalmente alinhado à falta de consciência disso, que a gente não controla o que está acontecendo fora, a gente só controla a gente, e aí a autorresponsabilidade fica de lado e as pessoas ficam infantilizadas. Porque de fato elas ficam presas num excesso de expectativas de como o mundo deveria se comportar e acaba não prestando atenção em como ela está se comportando, né? Principalmente quando ela está na cadeira de liderado, né? Que daí, como que o meu chefe deveria fazer, tá, mas o que que eu tenho também de oportunidade de fazer diferente? Então, eu acho que a nascente de tudo é isso, sabe? É a falta de consciência de si mesmo, assim, da gente parar para pensar que, pô, eu não tô, será, gerando expectativas demais sobre como o meu chefe deveria falar, deveria deixar de falar, em vez de estar focado em qual que era a intenção por trás, enfim. Então, acho que dentro disso tem muita coisa pra gente desenrolar, sabe? Mas eu acho que a nascente é essa, né? E eu percebo hoje que tem empresários que têm o medo de dar o feedback, de ser muito sincero no feedback, né? Uhum, E as pessoas não estão preparadas para receber uhum, feedback. Ninguém quer ser criticado, né? Vamos uhum, lá, meu filho, às vezes eu chamo atenção, ele fala, não gosto de ser chamado a atenção. uhum. Então ninguém gosta de ser chamado a atenção. E aí, quando a gente vai ter que chamar a atenção de um colaborador, às vezes a gente enfeita demais. Aí Exato. eu fico pensando até que ponto que tem que ter um equilíbriozinho, né? A gente pode, às vezes, tem que ir com muita educação, ninguém vai cegar uma patada. Uhum, Mas eu entendo que às vezes a gente não é óbvio no que a gente tem que uhum. falar, sabe? Às vezes a gente não fala, olha, fulano, Exato, eu estou descontente contigo nesse momento. Se continuar dessa forma, eu vou ter que te desligar. E a exato. gente tem medo, às vezes, de falar isso. A gente tem medo de ser direto, porque a gente fica pensando, nossa, o cara vai sair ou vai fazer alguma coisa. A gente sempre fica com esse receio. Mas cada vez mais eu tenho certeza que a gente tem que ser sincero quando a gente vai falar isso. Uhum, Eu acho que tu não tá se adaptando à nova cultura da empresa. Ou tu não se adaptou à empresa. Então, ou tu muda isso, ou nós vamos ter que te desligar. perfeito, E como que as pessoas hoje podem tentar dar um feedback sem ter esse medo, sabe? perfeito. O ser humano, e aí tanto no ambiente empresarial quanto em qualquer outro ambiente, basicamente ele oscila entre cinco atitudes, entre cinco perfis de comportamento. Um deles é o adulto, e os outros são o pai crítico e o pai amoroso. O pai crítico é aquele que é firme demais, que cobra demais, tanto do outro quanto de si mesmo. O pai amoroso é o que passa a mão na cabeça, tanto de si mesmo quanto dos outros. O adulto, que eu já falei. E aí a gente tem também a criança rebelde e a criança adaptada. E aí o que que acontece muitas vezes? Se eu tô numa festa de casamento ou numa festa de 15 anos e começa a tocar, sei lá, uma música dos anos 80, uma música dos anos 60, quem é o desses cinco aqui o mais útil pra mim nesse momento? É o criança livre. Eu ir lá dançar junto, me divertir, não tá nem aí se tá ridículo, se tá legal, se tá feio, então ele é útil pra mim. Já no ambiente de trabalho, ela não é nem um pouco positiva, porque daí não vou cumprir com as minhas responsabilidades, não vou fazer o que precisa ser feito. Então, no ambiente de trabalho, eu preciso do adulto. Só que por falta de consciência de que todos nós estamos o tempo todo oscilando nesses aqui, a gente leva os outros quatro junto com a gente para o trabalho. Então, às vezes, o que acontece numa reunião de feedback? O líder, o gestor, ele leva ou o pai amoroso ou o pai crítico para a pauta, e aí ou ele começa a passar a mão demais, sabe? Ou ele começa, parece que ele tá pisando em ovos, a querer explicar demais, contextualizar com medo de como o outro vai reagir, daí ele é pai amoroso demais. E aí, o que que acontece quando um pai é muito permissivo? O filho vira o filho rebelde. Ele vai testar os limites. Então, ele vai ver até onde vai o limite. E ele vai testar, 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 porque ele não sabe qual é o limite.
Então, o pai amoroso não dá limite, o filho vai testar o limite, então eu faço o meu colaborador virar o rebelde. Aí eu vou no pai crítico demais. Eu já chego na reunião dando soco na mesa, já xingando e cobrando, eu jogo meu colaborador para onde? Pro criança adaptada. E aí, o que é o criança adaptada? É aquela criança que, por conviver muito com um pai crítico, ela tem medo de errar. Ou ela tem medo que o pai descubra que ela errou. Então ela tenta, ou ela não faz nada porque ela não quer errar, ou ela tenta esconder o erro, né? E aí, por quê? Porque o pai vai pegar pesado. Qual desses dois que me serve? Do pai crítico ou o pai amoroso na hora de liderar um time? Em 90% do tempo, nenhum dos dois. Vai ser o adulto. Até tem momentos que é importante eles entrar um pouquinho, mas é 10%. 90% do tempo eu tenho que estar aqui. E ainda mais se eu sou um líder, eu nunca posso oscilar na criança, né? Nem na criança rebelde, nem na criança adaptada, nem na criança livre ali, porque daí eu saio totalmente da minha figura. E o liderado acaba indo na mesma coisa. Então, o que eu vejo? Como que precisa ser essa reunião? Se eu já tenho essa consciência agora, pô, faz sentido o que esse cara acabou de falar, e eu começo a ter mais consciência sobre isso no meu dia a dia, eu vou entrar numa reunião com o meu liderado, e eu sei que ele pode estar oscilando em qualquer uma dessas, vou fazer um combinado para ancorar o adulto na reunião. Fulano, somos adultos, certo? Certo. Pronto. Já é meio caminho andado, uma fala simples, mas já é meio caminho andado para a gente estar alinhado. Aí o segundo ponto é o quão claro tá, qual é o entregável, qual é a responsabilidade e qual é o entregável da pessoa. Porque se tá claro e tá bem alinhado isso, digamos que eu sou o teu líder e tu é a minha liderada. E tá claro qual que é o teu entregável e tu precisava a tua meta era me entregar 10. E a gente vai entrar para reunião de feedback. Fernanda, somos adultos, certo? Certo. Então tá. Então a gente vai trabalhar aqui com dados e fatos para a gente poder alinhar, porque a gente precisa de resultado. Certo? Certo. Ok. A gente precisava de 10 e tu me entregou 8. O que foi que aconteceu e o que tu tá fazendo para me entregar 12? Já que tu ficou me devendo 2, né? E aí tu vai me trazer. Se tá claro para ti quais são as tuas responsabilidades e quais são os teus entregáveis, tu vai me trazer, olha, Rodrigo, o que aconteceu foi isso, isso e isso, e as ações que eu tô tomando são essa, essa e essa. Então eu entrei como adulto, já fica mais fácil para eu ancorar o teu adulto e a gente se alinhar. Porque a tendência é o colaborador já tá ali ou na criança adaptada, na criança livre e tal, eu vou trazer então o cara aqui para dados e fatos. E aí, pô, ele não tá conseguindo me trazer um plano de ação, de como é que ele vai fazer ali para me entregar o 10 ou o 12, já que ele tá me entregando 8, ele deveria me entregar 10. Eu vou começar a me perguntar, será que eu coloquei a pessoa certa para resolver aquele tipo de problema, né? A origem de nascer de uma empresa é ela resolve algum problema da sociedade. Ela tem alguma utilidade que ela gera para a sociedade. E aí tem o como que ela gera esse valor, que ela resolve essa questão. Só que para gerar esse valor e entregar aquilo, tem vários desafios no dia a dia. E cada pessoa que entra no time é para ajudar a resolver esses desafios, para que na última linha lá a gente gere o valor para o cliente, porque daí ele vai sentir a vontade para seguir nos pagando. Então tem que estar claro esse fluxo aqui e tá gerando esse valor aqui. Pô, não tá gerando, eu vou ter que corrigir as rotas aqui. Então, eu acho que entender esses 5 e eu ter uma visão clara de qual que eu tô levando e qual que o meu colaborador tá agindo, e também essa visão clara de qual é o papel e a responsabilidade de cada um, para tratar como adulto. Se eu tô fazendo isso e o comportamento da pessoa não tá vindo, então talvez eu tenha colocado um peixe para subir em árvore, né? Então, a pessoa que eu contratei, ou ela não tem as habilidades e as competências, ou ela não tem o fit cultural, ou ela não tem a maturidade emocional que aquele cargo exige, ou ela não tem a capacidade cognitiva para lidar com o nível de complexidade que aquele caso ali exige, né? Quando a gente fala isso, às vezes, pô, a janelinha de mundo da pessoa é desse tamanho. Aí eu dou um problema desse tamanho para ela resolver. Ela não consegue, porque ela não tem a competência ali cognitiva para entender a complexidade do todo e criar uma solução. Ela talvez seja uma pessoa só para executar, né? Então, vejo que isso é um emaranhado de coisas, né? Mas que tudo vai se conectando, né? Sim, eu acho que
uma das dificuldades que todo mundo comenta comigo, de quando contrata alguém, né, Uhum, é as expectativas bem alinhadas, né. Desde uhum, quando admite a pessoa, a gente dizer: "Olha, você vai fazer isso, você vai me entregar isso e como vai ser isso". E às vezes a gente alinha isso na uhum, reunião, explica como que é, parece que tá tão óbvio quais são os uhum, entregáveis da pessoa, mas mesmo assim a pessoa não tá entregando aquilo pra nós, uhum, né. Daí a gente começa a trabalhar com feedback, enfim e tal. uhum, E eu acredito que seja difícil para a maioria dos gestores, assim, eu digo também por mim, né. uhum, Hã, a gente tem a que a gente estava falando, a questão do apego emocional com o colaborador, uhum, às vezes, né. Então, às vezes, a gente sabe o nome do filho, o nome do marido, se tá com a gente muito tempo, a gente acaba criando um relacionamento. E uhum, a gente acredita que aquela pessoa tem que seguir contigo por muito tempo, porque até ali ela foi boa, ela conseguiu te atender, e aí ter o estômago de tomar a uhum, decisão de trocar a pessoa é difícil, né. uhum, uhum. Qual é a tua avaliação? Eu vejo assim, ger junto com tem a questão do ser humano, do que leva o ser humano a ir para o comportamento de agir com infantilização ali, né, que é isso das expectativas que acaba aflorando esses outros perfis comportamentais que a gente citou. Isso falando do ser humano. Mas falando do negócio, tem também eu entender a estrutura que está por trás da empresa. Qual é a estrutura por trás? Por isso que no nome da minha empresa, né, Alca, o primeiro A é de alma, que vem da alma no negócio, que é entender a essência do negócio e a estrutura que está por trás. Quando a gente vai olhar para isso, tem 3 leis que precisam ser respeitadas, que é hierarquia, pertencimento e equilíbrio. O que que é o equilíbrio? É o equilíbrio entre o dar e o receber. E a hierarquia é a clareza da estrutura organizacional. E o do meio, que é o pilar do pertencimento, que é como que cada um pertence ali àquela estrutura, àquele sistema ali que foi implantado. Quando é uma questão do líder que cria um apego emocional com o colaborador, eu sou bem franco assim, cara, terapia. Terapia, porque tá errado. Eu tô misturando uma questão sistêmica familiar com um negócio. Então eu preciso trabalhar o meu autoconhecimento para entender o que que tá gerando esse gatilho, porque isso não é saudável, sabe? Porque eu posso continuar teu amigo, eu posso continuar tendo uma relação excelente sem estar mais fazendo negócio contigo, sabe? Porque aquele velho clichê, negócio, amigos à parte, Mas né? é difícil hoje, não contrata quem você não pode demitir, né. Exato, exato. Mas, quando a pessoa tu já contratou a pessoa e tu não tinha o vínculo talvez com a pessoa e tu criou esse vínculo depois, né. Exato. Então, tipo assim, tem gente que fala: "Ai, não contrata pessoas, parente, enfim e tal, que Aham, é muito difícil depois de fazer o aham, desligamento". E aí mas também às vezes tu contrata uma pessoa que tu não conhece, que ela é estranha pra ti, aham. mas depois de um decorrer de um Vai tempo, criando tu um criou o relacionamento. vínculo, principalmente quando o negócio começa muito pequeno, Aham, sabe. Tipo assim, eu vou dar um exemplo, quando eu comecei a construtora, eu comecei ela muito aham, pequena, então todo mundo que estava comigo desde o início, a gente criou um vínculo de ir na aham, casa, enfim, tudo isso. aham, E no momento que tu vai crescendo e que as coisas vão vindo, e aí entra essa questão da capacidade cognitiva, tem pessoas que ou ela vai se desenvolver, ou tu vai ser franco e falar: "Olha, preciso que tu se desenvolva nisso para ficar comigo". E aham, essa conversa não é fácil de se ter. aham, Eu mesma tive essa conversa com o meu time e eu digo: "Não é fácil de tu sentar e falar: aham, 'Olha, preciso que tu vá se desenvolver nisso daqui'". uhum, Porque a pessoa às vezes acha que ela não precisa se desenvolver em uhum, nada, porque ela já tá ali contigo desde o início, estão ali de mão dada, "Ê, vamos lá, vamos fazer uhum. dar certo", né. Mas precisa ter essa conversa. E tem um ponto também dentro disso que é, mesmo quando a pessoa vai atrás de se desenvolver, dificilmente um ser humano consegue se desenvolver no mesmo ritmo que uma empresa. Então, o que acontece numa empresa em 15 anos, de possibilidades de crescimento, é muito difícil o ser humano acompanhar esse crescimento. Por quê? Porque boa parte dos problemas vão vir de experiências. Então tem um custo do aprendizado que eu, como empresário, nem sempre eu vou poder pagar, entende? Então, talvez eu não tenha caixa para pagar o custo de tu aprender com erro. Daí o que que eu vou ter que fazer? A cadeira ficou grande demais para você. Eu vou precisar trazer alguém acima de você que já tenha, inclusive, vivenciado problemas maiores do que esse, para a gente aprender com os erros dele e não com os teus. E aí eu trago alguém do mercado. E aí entra o do pertencimento que começa. Porque, pô, eu sempre fui o teu braço direito. Como agora tem um corpo estranho entrando aqui na empresa e ele que tu vai ouvir, ele que vai ser o teu braço direito ao invés de mim, então é muito difícil das pessoas entender.
Às vezes rola da pessoa entender, às vezes não rola e faz parte, mas é muito natural a cadeira fica grande demais, porque a pessoa não viveu aquilo. Agora, recentemente, um mês para cá, eu vivi uma situação muito parecida, aonde a pessoa estava muito tempo lá na empresa, só que o cargo que ela estava, ela nunca tinha vivenciado aquele cargo em nenhum outro lugar, só ali. Então, a visão dela era muito limitada com relação à capacidade do que ela poderia fazer com aquele cargo. E a gente trouxe uma pessoa para assumir essa posição, já com uma grande bagagem de mercado, e tentou alinhar com essa pessoa. Olha, essa pessoa está vindo, mas é porque a gente quer crescer muito mais e a gente quer te ajudar a se desenvolver. Só que, para tu conseguir te desenvolver, a gente precisa buscar alguém que já tenha vivenciado as coisas que a gente vai começar a enfrentar para tu poder aprender com essa pessoa. Num primeiro momento a pessoa pareceu aceitar e depois não foi, sabe? Mas, tipo, em questão de 2 semanas, começou a acontecer coisas que eram faladas já há 6, 7 anos dentro dessa empresa e não saía do papel. Em 2 semanas já começou a virar. Imagina se tivesse sido tomada essa decisão muito antes, né? Mas eu vejo muito do que tu trouxe, assim, né? Ah, é muito fácil falar, não contrate quem você não vai demitir. Mas daí fica um papo muito raso. Tá aí agora, tá? Mas tu deveria ter me falado isso 15 anos atrás, né? Que eu vejo muita empresa, assim, hoje. É bem interessante, porque na hora que a gente tem atendido, parece. Um foi puxando o outro, mas tem um padrão de empresas, que são empresas que estão já há mais de 10 anos no mercado, já romperam a barreira de faturar mais de 1 milhão por mês, então já tem uma estrutura e um certo nível de tempo de maturação do negócio grande. Mas todas empresas familiares que começaram muito pequenas, e aí aonde que chegou no platô? Justamente pelas relações. E aí agora, para romper isso, eu começo a olhar, daí eu vejo a cadeira dessa largura e a pessoa desse tamanho ali dentro. Cara, infelizmente, E é sabe? doloroso pro É dono do doloroso. negócio É muito doloroso. tomar essas decisões, porque a gente, na maioria das vezes, a gente tem muita gratidão por quem conversou com a Claro, gente no início, claro. né? E aí E a gente quer seguir com aquelas pessoas ali, sim, quer realocá-las, enfim, quer manter, é, né? Só que exige tanto da gente quanto daquela pessoa também exato, uma maturidade pra entender, olha, a exato. gente precisa aprender com alguém de fora. Essa pessoa de fora vai vir, talvez para nos ensinar, talvez fique, talvez saia Uhum, depois, mas a gente precisa dar esse espaço para essa exato, pessoa chegar. E exato. é difícil das pessoas conseguirem entender Exato. isso. E aí, por isso que eu até falei da terapia, porque às vezes a pessoa não vai entender. E aí entra até a síndrome do bebê iludido, né? Que é a minha expectativa, porque daí eu fico muito apegado à pessoa não ter entendido qual era a minha intenção. Cara, mas eu sei qual era a minha intenção, eu sei que isso é pelo bem do todo, e daí algo que sempre me ajudou, principalmente quando eu precisei tomar esse tipo de decisão liderando equipes, foi a seguinte frase: o bem do todo é mais importante que o bem do indivíduo. Então, tanto o que é mais confortável para mim, quanto o que é mais confortável para aquela pessoa que eu gosto muito e que eu não queria magoar ela, não queria, né, de que ela saísse dali de alguma forma chateada comigo, enfim. Mas se eu não fizer isso, muito mais pessoas vão sofrer do que só eu e ela. Então Uhum. é egoísta da minha parte não agir. Então isso foi algo que me ajudou muito assim quando eu precisei tomar esse tipo de decisão. Cara, o bem do todo é mais importante que o bem do indivíduo. Então, respira fundo, faz o que precisa ser feito. Não tá bem? Terapia. Isso Vai é bom. procurar uma ajuda externa para tu entender, para tu te ressignificar dentro daquilo, porque eu preciso ficar bem com isso, ou eu não posso ser empresário. Porque eu acho que é uma premissa básica para eu conseguir ser um empresário e ser um empresário bem-sucedido, que gera valor e que cresce, enfim, é eu ter esse entendimento. O bem do todo precisa ser maior do que o bem do indivíduo. E aí eu vou trabalhar isso com a minha equipe, sabe? Então, é quase que impossível uma empresa crescer e não passar por isso. E aí, o que que acontece quando a empresa cresce até um determinado ponto, chega no momento de passar por isso? Então, tem diversos livros que relatam diversos cases de empresa, então, que é o ciclo de vida das organizações. Então, crescer vai te obrigar a passar por esse momento. Só que quando passa por esse momento, qual é a minha decisão? Tem gente que prefere ignorar esse fato para não ter o problema. Então eu finjo que eu não tô vendo, jogo a sujeira para baixo do tapete para manter a minha equipe, para manter as coisas. Só que daí começa a travar. E se eu tô com o mesmo faturamento dos últimos 3 anos, por exemplo, o meu poder de compra hoje é totalmente diferente do que era 3 anos atrás.
porque o salário mínimo não é mais o mesmo, o custo de matéria-prima não é mais o mesmo, então meu negócio não está se mantendo. Meu negócio está caindo. Só que aparentemente não fica nítido, porque eu tenho o meu faturamento, eu estou mantendo, mas o teu negócio não está se mantendo. Ele está em queda livre. Ele precisa continuar crescendo. Então é um ponto de inflexão ali que ou eu enfrento isso e resolvo, e aí vai ter pessoas que vão conseguir ter a humildade de entender e de baixar a guarda e aprender com aquela pessoa, e lá na frente elas vão conseguir abraçar coisas muito maiores, e vai ter aquelas que não vão conseguir. Mas aí, paciência. Aí eu tenho que me apegar, o bem do todo é mais importante que o indivíduo. O negócio, quantas mesas que esse negócio aqui alimenta hoje além da minha, e eu preciso preservar isso aqui, aí respira fundo e vai. Né? E na maioria das vezes, nós, como empresários, tomamos decisões que às vezes a gente é julgado pelo todo o nosso time. Uhum, Acho que a gente está sendo errado, egoísta, enfim, porque a gente demite ou troca uma pessoa, ou enfim. Mas a gente tá pensando num bem no exato, todo, né? exato. Se eu quebrar, são 300 que, tipo assim, Uhum, deixam de comer. Mas se eu tomar uma decisão e mudar e uhum, fazer a roda girar novamente, são 259, que eu, uhum. 299 que eu tirei um, que a coisa vai andar, né? Exatamente, exatamente. Então, eu acho que essa é a premissa. E aí, até eu, como empresário, eu me apegar na síndrome do bebê iludido também, porque ela já me ajudou muito em momentos que eu estava frustrado com relação a expectativas, com relação a, pô, eu tomei essa decisão pro bem do todo, mas o João e a Maria e o José não reconhecem, não compreenderam. E aí eu fico apegado que o João, a Maria e o José não reconhecem o meu esforço, sabe? Então, eu vejo até. Eu olho muito por memes, assim, na internet, que às vezes tem um meme que começa a virar meio que o nós contra eles, do empresário versus equipe, sabe? E aí eu vejo que, do mesmo lado que tem o empresário insatisfeito pela equipe que não reconhece o valor dele, que não reconhece o esforço, ou que não paga o preço que precisa pagar e que não recebe, talvez, o reconhecimento do herói que ele é ali. Tem do outro lado a equipe que tá lá em burnout e que também buscando reconhecimento, daí tu vai olhar no fim, na última linha, os dois é o mesmo problema, excesso de expectativas que cria em relação ao outro, porque eu vejo assim, cara, ninguém vê a dor que é os bastidores do empresário. Tá, mas vamos lá. Pô, eu que escolhi ser empresário, eu olho para isso, eu reconheço isso e valorizo isso e me inspiro em outros empresários também. Mas o meu time não tem que reconhecer isso. O meu time não tem que se inspirar com isso. E o meu time não tem que valorizar isso. Porque o problema é teu se tu escolheu ser empresário. Ah, se tem todas essas dores, esses desafios, tá, mas tu só passa por essas dores porque tu acredita no benefício que isso vai te trazer. Então o problema é teu, pô. Eu não quero ter esses benefícios aí e não estou disposto a pagar esse preço. Por isso que eu escolhi ser colaborador. Então, o que que eu preciso para ter o adulto ali da relação, né? Qual que é o entregável, qual que é o combinado, para onde a gente está indo, qual que é a meta e gerar resultado. E aí, ao invés do reconhecimento, buscar a recompensa. Porque às vezes as pessoas ficam muito presas em serem reconhecidas, que é o tapinha nas costas, que isso não é do adulto. Isso é da nossa criança, que quer a valorização, o reconhecimento. Adulto não quer reconhecimento, adulto quer recompensa. Então tu gostou? Achou legal essa dica que eu te dei? Então me contrata, sabe? Eu lembro até há pouco tempo atrás que eu cheguei nessa conclusão, assim, porque em muitos momentos eu me peguei fazendo isso também, sabe? Olhando muito mais ali na expectativa do reconhecimento do que da recompensa. Não, mas calma aí. Para eu poder proporcionar para minha família o que eu quero proporcionar, eu preciso da recompensa. Então, é o resultado que aquilo ali vai gerar. Então, na relação de adultos, a recompensa precisa ser muito mais importante do que o reconhecimento. Então, a Fernanda tem uma empresa e eu tô disposto a ser um colaborador, colaborar para essa empresa, a cooperar com ela. O que que é o cooperar com ela? Que para mim é a maior virtude do ser humano e o que fez a gente, né, um macaco pelado que não sobe em árvore direito, que não tem garra, que não tem empresa, que não corre, que não voa, que não nada direito, ir para o topo da cadeia alimentar é a nossa capacidade de cooperar. De como grupo a gente se une, a gente vai lá e vence o tigre, vence o leão e vai para o topo da cadeia alimentar. Então, o cooperar dessa empresa porque eu trabalho muito da cadeia de valor, né? Quais são os processos da cadeia de valor para gerar valor?
a cooperação de todo mundo precisa ser para aquilo ali acontecer. O que está combinado que cada um vai ganhar de recompensa se aquilo ali acontecer? Pô, tá aqui, tá claro qual que é o meu salário. Para a gente gerar aquele valor lá. Para isso, tem que te entregar o 10. Estou te entregando o 8, não vou gerar. Então, eu não estou cumprindo com a minha parte para eu ter a minha recompensa. Então, vai chegar um momento que tu não vai poder me dar a minha recompensa se a gente não estiver entregando 10. Então, hoje a gente vai ter que dar um jeito de entregar 12, porque se continuar entregando 8, eu vou precisar de outra estratégia, porque eu preciso gerar aquele valor ali. Então, acho que vai muito nesse sentido essa visão do adulto, sabe? Que é o tempo todo eu estar me policiando para olhar o quanto que eu tô virando o bebê iludido lá, cara. Quando eu era um recém-nascido, de fato, era só eu expressar o que eu sentia e o mundo girava ao meu redor. Mas não é, essa não é verdade. Isso é uma ilusão, por isso bebê iludido. Isso é ilusão. O mundo não tá nem aí para mim, o mundo não gira em torno de mim e eu não controlo nada externo. A única coisa que eu consigo controlar é se eu vou reagir ou se eu vou agir. E aí eu me apegar nisso. Quando tanto o empresário quanto o colaborador se conectam com isso, eu acho que é onde mais o jogo vira, sabe? Porque é o que a gente estava conversando aqui antes. Pô, eu entendo autorresponsabilidade. Vou dar um treinamento de autorresponsabilidade. A gente até fez essa dinâmica lá na Les, aqui na USE, né? E foi, pô, eu tô na cadeira aqui do líder. E aí eu vou passar pro meu liderado o que ele precisa me entregar. Fulano, eu preciso que tu me entregue isso, 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 isso. E entendeu? Aí fulano responde, entendeu, e vai lá e faz errado. Eu vou assumir a responsabilidade por ele ter feito errado. Porque eu tinha a obrigação de... Entendeu mesmo? Então me explica para eu ter certeza que tu entendeu. Aí o fulano me explica. Pô, agora eu tenho certeza que ele entendeu, a probabilidade dele errar diminuiu, autorresponsabilidade. Mas daí eu sou um liderado e tô escutando isso. E aí eu vou para um viés de, viu? O problema é o meu chefe. O meu chefe pergunta se eu entendi, deixa eu fazer errado e depois vem me cobrar, vem me xingar. Mas ele nunca pede para eu explicar para ele. Tá, mas quando eu tô na cadeira do liderado, o que que eu faço? Aí a Fernanda me fala o que ela quer e pergunta se eu entendi, eu falo entendi. E a Fernanda não pede para eu explicar. Eu tenho autorresponsabilidade suficiente para dizer, Fernanda, só para eu ter certeza do que tu tá me pedindo, tu quer que eu vá em tal lugar e faça de tal e tal jeito. Isso mesmo? Aí a Fernanda vai me confirmar. Isso mesmo. Eu vou lá e vou fazer certo. Então, de quem é a responsabilidade quando a gente tem uma demanda e essa demanda sai errado? Se eu estiver na cadeira do líder, eu vou dizer que é minha. Se eu estiver na cadeira do liderado, eu vou dizer que ela é minha. Porque em ambos os casos, eu poderia usar minha autorresponsabilidade para ter certeza do briefing, para ter certeza o que era o combinado e garantir que ele ia ser executado, sabe? E muitas vezes ficam com dúvida, tipo, vamos executar. Mas, tipo assim, Uhum, vai executar, tem um mínimo de dúvida, liga ou manda uma uhum, mensagem, enfim, mas pergunta: olha só, uhum, estou fazendo desta forma, foi uhum, assim que eu entendi. É uhum, isso mesmo ou eu tô fazendo errado, né? uhum, Mas eu sinto que hoje um grande problema que eu vejo é o ego também, uhum, né? O ego tanto do colaborador quanto do empresário. aham, O ego do empresário muitas vezes em aceitar alguma dica do colaborador, que eu aham, vejo isso. Vamos lá, o pessoal lá da obra, ele sabe qual é a melhor pá, a melhor enxada, enfim. Então, quando eles me trazem, eu escuto. uhum, Esse cabo aqui é ruim, ele machuca a mão, aquele cabo lá é melhor. uhum, Eu tenho essa humildade de dizer, não, não, vocês estão pegando perfeito. na ferramenta, eu vou ver. Só que tem muito empresário que quando a pessoa traz alguma dica, não, 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 é assim, sempre foi feito assim, vamos seguir assim. Aham, E aí segue daquele mesmo jeito ali. uhum, Talvez até aqui estava dando resultado para ele, mas talvez se ele olhar um pouquinho para aquilo que o colaborador dele trouxe, que tá lá na ponta, às vezes sofrendo com clientes, sofrendo com outros colegas, ou com o processo mesmo do trabalho, e alterar alguma coisa pode ser bom, mas o ego não permite. exato. Da mesma forma, às vezes, quando a gente chega pro liderado que tá fazendo alguma coisa errado, e a gente fala pra ele, não, não, não faz assim, faz assado. E ele vai falar, não, eu sempre fiz assim, vou continuar fazendo assim. Então, eu acho que o ego hoje é uma das coisas que é complicado, tanto nessa função da gente como líder e liderado, quanto também com os colegas, Uhum, né? Vamos lá, tipo assim, eu sou engenheiro civil. Chegou um outro engenheiro civil na empresa. Aí eu tô fazendo uma parede, e o cara vai lá e me diz: olha, coloca um pouquinho mais de areia em vez de brita no teu coisa que vai dar certo, porque eu já fiz isso em outro lugar. uhum, Muitas vezes não aceitam, entendeu? uhum, Um não aceita a ideia do outro, aham, porque, eu estudei também, então eu vou fazer desse jeito. Aí entra naquela, eu tenho tantos anos de obra, eu tenho tantos de obra. Então o ego é uma coisa hoje muito aham. complicada de tu quebrar. Perfeito. E tem um ponto dentro disso do ego
Sabe aquele clichê do iceberg? Que daí tem o que tá na ponta e o que tá mais profundo, Uhum. né? Se a gente fosse olhar para o ego nesse sentido, eu diria assim, que o ego é a ponta do iceberg, mas o verdadeiro motivo que leva isso a acontecer é a ignorância, que é o que está abaixo na água ali, que é o princípio que faz a consequência ser o que a gente enxerga ali, que é o ego, né? Porque se a pessoa, por exemplo, aqueles três pilares que eu falei, hierarquia, pertencimento e o equilíbrio, né? Se a pessoa se aprofunda mais de entender as dinâmicas desses três, ela vai conseguir perceber que, por mais que eu seja um cara que eu tenho um ego alto, assim, né? Uma autoestima mais para superestima do que uma autoestima mesmo, ele vai ser mais estratégico nesse sentido, porque quando a gente olha para o pertencimento, e em empresas que estão, tipo, há mais de 10 anos no mercado, tem aquelas pessoas que estão desde o início, e depois precisa vir uma pessoa para um cargo de liderança nova do mercado, tem um problema muito grande que gera nisso, que é a hierarquia desrespeitar o pertencimento. No seguinte sentido, digamos que eu sou um líder novo que entrou, sou um engenheiro, pô, que eu tenho mestrados e pós, e estudei fora, e fiz e aconteci, já trabalhei numa empresa muito maior do que essa, mas eu vou ter ali, abaixo de mim, liderados que não têm talvez 1/10 do meu conhecimento, das minhas habilidades, das minhas competências, mas estão na empresa há mais de 10 anos. Se eu chegar e dizer, então eu sou fulano de tal, porque eu tenho tal e tal curso, e isso, aqui, e a partir de agora a gente vai gerar resultado desse jeito, e vai ser assim, assim, assado, eu já perdi todo mundo. Então não é nem é ignorância, o cara acha que é ego, mas na verdade é burrice, né? Vamos ter português comum que é burrice, porque pensa, eu chego nessa postura, qual vai ser a reação da galera? Agora, se eu chegar, gente, tudo bem e tal, ó, eu tô chegando agora, mas vocês estão aqui há muito mais tempo do que eu, respeitando e valorizando a história de cada um. Pô, fulano, fiquei sabendo que você tá aqui já há 15 anos. Não tenho dúvida nenhuma que a gente vai ter muita ideia pra trocar, que eu tenho muito pra aprender contigo também. Pô, fulano de tal, pô, fiquei sabendo que tu tá aqui há 9, então, gente, pô, o que que eu acredito que eu tenho pra somar aqui? Pô, eu venho com essa e essa, mas para funcionar vai ser muito importante a visão de vocês. Então eu já tô chegando com essa ideia. Quero saber o que que vocês acham, porque daí tu já vai desarmando a galera e já vai trazendo aquilo que tu vai implantar, mas num primeiro momento mais de pedindo opinião, porque também eu não vou ficar preso o resto da minha vida pedindo opinião. Cara, tem que ser feito no momento que eu me estabeleci como líder, é top-down, cara. Eu preciso que isso aqui seja feito, e aí eu preciso que tu me respeite e faça. O que que eu espero de ti em troca, se eu fiz essa construção primeiro? Que tu levante a mão e me fale. Pô, Rodrigo, deixa eu só te trazer um ponto que em outro momento a gente fez assim e deu esse problema. Pô, cara, legal, obrigado. Porém, todavia, contudo, porque tem dois vieses, né? Tem um lado que eu preciso olhar para o histórico, porque daqui a pouco tem algum detalhezinho mesmo ali que vai fazer a diferença. Mas também, às vezes, eu vou olhar para o histórico, que é aquela velha história da frigideira, né? Que o marido lá, encucado do porquê que a esposa, toda vez que ia fritar o bife, cortava o bife no meio, perguntou por quê. A minha mãe sempre foi assim, foi na mãe. Minha mãe sempre foi assim, foi na avó. Minha mãe sempre foi assim, foi lá na Bisa. E a Bisa explicou que a frigideira dela era muito pequena, por isso que ela cortava o bife, né? Então, na época da Bisa, daí eu olho assim, cara, que loucura cortar o bife. E aí tem esse é um outro detalhe. Aí eu sou o líder que entrou novo. Aí eu olho pro processo e falo, cara, que ridículo. Vocês cortam bife no meio? Não faz sentido nenhum. Ah, que gente burra, que gente. Cara, calma. Quando que esse processo foi criado? Respeita a história da empresa. Porque talvez quando esse processo foi criado, a frigideira era desse tamanhinho. Por isso que foi feito assim. Então, se tu não sabe a história de 15 anos atrás da empresa, tu não viveu aquilo, respeita pelo menos. E aí traz a tua visão. Gente, talvez quando vocês criarem esse processo, ele fazia sentido. Mas hoje tem essa outra forma aqui de fazer que pode agregar, sabe? Então, isso eu vejo muito que essa visão do adulto também e de trazer trabalhar esse pilar do pertencimento, de entender que eu posso hierarquicamente estar num cargo mais alto, mas tem pessoas que pertencem há muito mais tempo do que se eu não respeitar elas, eu crio uma desordem no sistema, sabe? É tipo um pai que não respeita um filho.
sabe? Que não respeita a história do avô. Cara, se não fosse teu avô, tu não existia. Ah, mas ele era isso, 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 isso. Não interessa. Se ele não tivesse feito teu pai, tu não tinha vida. Então tu tem que olhar com gratidão. A mesma coisa para a história da empresa. Cara, porque olha que absurdo, olha que ridículo, olha que burros, olha que grotesco a forma que eles faziam as coisas aqui. Olha com respeito igual. Porque se eles não tivessem feito, mesmo que assim, tu não ia estar sendo contratado agora. Não ia ter a vaga para ti. Então, se a empresa hoje está podendo te trazer e te pagar, é por causa de tudo isso. Então, se eles estão cortando o bife no meio, mesmo com a frigideira gigantesca, olha com respeito, porque foi isso que trouxe para tu ter o teu espaço agora. Então, isso é esse pilar do pertencimento. E aí, por mais egocêntrico que eu possa ser, se eu não for ignorante nesse sentido, eu vou usar isso estrategicamente, porque eu posso usar isso até pro meu ego. Porque se eu ganhar o respeito da galera e a galera, pô, esse cara aí é top, esse cara aí é legal, vai inflar meu ego também, sabe? Muito mais do que se eu tiver os caras contra mim, de eu querer me impor através de soberba ou desrespeitar a história toda que tá por trás daquilo ali que foi construído, sabe? Então eu acho que a gente acaba voltando ali, que é a hierarquia, pertencimento e o equilíbrio. E o equilíbrio, ele vai vir do quê? Dessa clareza dos papéis, que vai ajudar no pertencimento dentro do meu papel. Até onde eu tenho que ajudar. Eu já peguei casos também de empresas menores, que é uma equipe mais enxuta, que ainda não tem toda uma estrutura de supervisor, coordenador, gerente, diretores, enfim, né? Que é só o dono e o time, que às vezes o dono ele quer trabalhar o pilar do pertencimento com a equipe. Só que daí é o processo inverso, que é em vez a hierarquia, aqui a gente falou da hierarquia e desrespeitar o pertencimento. Aí tem o pertencimento e desrespeitar a hierarquia, que é o quê? Quem é a equipe dele? É uma mocinha na recepção, é outra pessoa ali mais jovem nas vendas, então uma equipe mais júnior. E aí ele tá para tomar uma decisão estratégica sobre o futuro do negócio. Ou o negócio está passando por um desafio, um problema, e precisa de uma solução. E aí, para trabalhar o pertencimento e envolver a equipe, ele desrespeita a hierarquia. Aí ele marca uma reunião estratégica, coloca a pessoa da recepção, coloca a pessoa da venda, que são pessoas que estão num nível ali mais júnior, mais operacional, e traz uma puta de uma bomba de um problema, de uma tomada de decisão seríssima que a empresa precisa tomar e joga pra galera para ver qual que é a opinião delas, ou para elas trazerem ideias de solução. E na cabeça, e a intenção é positiva, na cabeça dele, pô, tô envolvendo o time, pro time ficar por dentro, pro time se sentir parte. Só que daí tu rompeu o pilar da hierarquia. É como se, tipo, sei lá, os pais estão pensando em se separar, aí chegam pra uma criança de 7 anos e pedir a opinião dela, sabe? Opa, olha só, filho, a gente não vai ter dinheiro pra pagar o aluguel esse mês, e talvez a gente fique sem comer o mês que vem, o que tu acha que a gente faz? Qualquer pessoa ia achar um absurdo um pai falar isso pra um filho de 7 anos. Mas quando eu olho o empresário trazendo uns pepino grande para um time que é um time mais júnior, mais operacional, para mim é a mesma situação que está acontecendo, sabe? Porque daí eu tô, para trabalhar o pilar do pertencimento, desrespeitando o pilar da hierarquia. Aí vai dar desordem, entendeu? E, pô, a equipe não engaja. Não é que a equipe não engaja, é que tu fez, eu brinco, é colar as placas, né? Dá um tilt no cérebro da pessoa porque tu deu um problema grande demais para o nível de responsabilidade que ela tem. Aí a gente volta lá naquele, porque a equipe não valoriza, ela não vê o tamanho que é o problema que eu carrego, que se der ruim, o quanto que isso vai estourar em mim. Então tudo bem, eles não veem, eles não têm obrigação nenhuma de ver, porque eles não querem ser empresário, eles querem ser colaborador. E se tu tá pagando esse preço, é porque tu enxerga que tem algum benefício, senão tu não ia estar. Então não me enche o saco, sabe? Tu quer ser empresário, seja empresário. Eu não quero, eu quero ser colaborador. Então o que que eu preciso? Eu quero ser a recepcionista. Então o que que eu preciso? Que tu me diga o que que tu quer que eu te entregue, para eu produzir e te entregar. E aí, quando a gente sentar na reunião, a gente fica muito mais fácil de estar dois adultos, sabe? Então acho que são insights pra galera refletir aí. Não, Porque cai muito nas nossas com rotinas certeza, isso, né? eu mesmo no início já fiz muito disso de pedir opinião de quem tá comigo, porque naquele momento empreender é solitário, Aham, né? Hoje existem os clubes, existe aham, mentoria, mas há 17 anos atrás, claro. tu não tinha pra quem perguntar. Vai Uhum, perguntar pra tua família que nunca empreendeu, sim. né? Às vezes tu ia perguntar para um outro empresário, Deus o livre, né? Como é que eu vou te ajudar e depois tu vai virar Uhum. meu concorrente, né? Isso tem. Então, assim, a gente às vezes no início eu entendo que a gente lá atrás a gente Uhum, tomava essas decisões muito por não ter a quem uhum, recorrer.
Hoje a gente até tem Uhum. um universo maior, tipo assim, Sim. empresas de consultoria, mentoria, né? Enfim, outros recursos que a gente pode chegar e que a gente pode Uhum. perguntar. Mas assim, tu começou ali contando, né, a tua história como empacotador, enfim e tal. O que que tu acha que te levou, né, ao teu crescimento? Quais as atitudes, padrões, o que que tu acha, assim, que tu fez, que fez Uhum. com que tu conseguisse crescer? Porque eu acho que hoje a maior dúvida das pessoas é: "Não sou valorizada no meu emprego, entrei e não consigo crescer, não ganho promoção, não subo", mas Uhum. talvez tá fazendo errado, Uhum. né. E também para o empresário reconhecer quando ir dando essas promoções. Uhum. Perfeito. Eu acho que tem um detalhe na minha história, né, que foi um acontecimento meio fora da curva, assim, porque até os 19 anos eu não tinha nenhuma perspectiva de mudança muito significativa não, assim, sabe, tipo, era a síndrome de Gabriela, nasci assim, vai ser sempre assim, vou morrer assim, não pensava. Mas eu assisti um vídeo no YouTube que o cara falava sobre como ter sucesso, o que que tu precisa fazer se tu quiser ter sucesso na vida. E aquilo me impactou de uma forma que eu acreditei fielmente no que ele tá falando. Esse cara, eu tenho certeza absoluta que se eu fizer o que esse cara tá falando, eu vou ter resultado. Comprei muito a ideia. Só que o que mais me impactou na ocasião lá, não foi a nova perspectiva que eu tinha criado, mas foi eu ter mudado. Eu fiquei, cara, como assim? Até hoje de manhã, meu pensamento era final de semana, eu vou ir curtir, segunda-feira eu vou trabalhar de novo, e é isso. Não tinha essa perspectiva de crescer. Eu disse, como é que esse cara fez isso? E aí o que mais me pegou foi, cara, o cara mudou a minha cabeça, o cara nem sabe que eu existo. E aí, escutando o cara falar, num vídeo mudou a minha cabeça. E eu decidi que eu queria aquilo pra minha vida. Na época eu era um cara extremamente introvertido, eu era muito tímido. Pegar a minha versão de 19 anos e imaginar eu ir dar uma palestra ou falar em público era inimaginável, porque eu era extremamente tímido, eu era muito introvertido mesmo, assim. Mas eu botei na minha cabeça, eu quero fazer o que esse cara faz. E aí eu comecei atrás de entender o porquê que ele tinha me gerado segurança. Por que que eu confiei nele ao ponto de ter certeza que se eu fizer o que ele tá falando, a minha vida vai mudar. Vi, pô, a habilidade de comunicação do cara, autoridade, então os resultados que ele já tem, né? Então, pô, ele sabe se comunicar, ele usa técnicas de comunicação persuasiva para ali, né, influenciar a minha maneira de pensar. Ele é um cara que tem muito resultado, então ele usa isso, daí disse assim, cara, eu vou ter que construir uma carreira primeiro, gerar resultado, me desenvolver e aprender para eu poder fazer o que esse cara faz, que é o que hoje, felizmente, eu consigo viver dentro da Alca, né? Quem era a pessoa que assistiu esse Lair vídeo? Ribeiro. Laíra Ribeiro. Era um vídeo do Larry Ribeiro que ele fala como ter sucesso querendo e conseguindo. E aí, dali que eu fui entender programação neurolinguística, hipnose, né? Dali, o primeiro movimento que eu fiz foi... Comprei um livro do Larry Ribeiro, daí no livro ele citava um cara chamado Napoleon Hill, que tem um livro chamado A Lei do Triunfo. Aí comprei o livro da Lei do Triunfo e fui ler a Lei do Triunfo. Daí ele falava assim, cara, em determinados momentos da vida tu tem que queimar os barcos. Que é o quê? Tu precisa tomar atitudes, fazer ações que, tipo assim, ferrou. Ou tu segue indo, ou vai dar ruim. E aí até a analogia era, tipo, uns guerreiros lá, que eles iam, sei lá, eles iam guerrear com uma outra galera. Quando chegavam lá no lugar da batalha, o general mandava queimar os barcos, porque só tem um jeito de ir pra casa. É vencendo, pegando os barcos dos caras e voltando, senão a gente não vai voltar pra casa, então não tem opção. Então queime os barcos. E tipo, qual era a minha maior dificuldade na época? Comunicação. Aí eu, pô, eu preciso quebrar isso da comunicação. Eu disse, mas eu não sei nada de PNL, dessas coisas, nada. Ele, pô, mas eu sei. Daí na época eu já tava trabalhando com informática. Eu disse, pô, mas eu entendo de informática, eu poderia ensinar informática. Aí arrumei emprego numa escola profissionalizante para dar curso de informática para queimar o barco. No dia que eu aceitei o emprego, eu ia ser obrigado a parar na frente de uma turma de 20, 30 pessoas e ensinar sobre informática, que era o assunto que eu dominava naquela época. Então eu queimei o barco para. Então acabou que aquele vídeo e aí os livros que eu comecei a buscar foram meio que me guiando de como construir a minha carreira. Aí fui dar aula, eu entendi que se eu quisesse ganhar grana, saindo de onde eu saí, não era muito desafiador ser só na carreira do executivo. Então eu ia precisar empreender também, então eu ia precisar me preparar para empreender. Então isso tudo foi que foi me moldando. Mas se eu for de todos os aprendizados que isso gerou, qual foi o top um talvez, mais importante? Dentro do autoconhecimento, a autorresponsabilidade.
que era eu nunca me colocar como vítima, engoli muito sapo em vários momentos da vida, porque eu não controlava o externo, mas eu controlava como que eu ia reagir, porque para mim estava claro onde que eu queria chegar. Então, pô, eu não concordo com a forma que o meu chefe tá me cobrando. Tudo bem. Mas é um fato que eu tinha que entregar 10 e eu entreguei 8. Então, pode palavrão aqui? Pode. Então, foda-se a forma que ele tá falando. A questão é que eu tinha que entregar 10 e eu entreguei 8. Se eu tivesse entregado 10, ele ia estar falando comigo desse jeito? Não ia. Quero fazer ele morder a língua? Quero. Então vou entregar 15. Que aí ele não vai mais conseguir me pegar assim. Então esse eu acho que é um pilar forte sim, da autorresponsabilidade, sabe? Eu poderia, porque o meu chefe foi lá falar com o meu colega, porque olha o jeito que ele falou comigo. Tá, mas, cara, eu não controlo o externo, mas eu controlo eu mesmo. Porque a forma que ele tá me cobrando é a certa, é a errada? Não vem ao caso agora. É um fato que eu tinha que entregar 10 e eu tô entregando 8? É. Pô, então primeiro eu vou focar no que tá no meu controle. Porque eu não controlo a forma que ele vai falar comigo da próxima vez. Mas eu controlo entregar 15. E eu quero ver ele falar comigo desse jeito se eu entregar 15. E eu ia lá, me puxava mais e vim, toma aqui o 15. Entregava na cara o 15. E aí, o que começava a acontecer? O meu chefe virava o meu melhor amigo. Meu chefe queria me promover, queria que eu tivesse mais perto dele, queria me escutar mais, dava mais atenção para minha opinião, mas enquanto eu não entregar o resultado e eu querer dar feedback pro meu chefe, aí eu tô desrespeitando a hierarquia, sabe? Eu tô desrespeitando a hierarquia. Agora, quando eu entrego o resultado acima do que ele tá me pedindo e ele me pede a minha opinião daí ele começa a ficar mais interessado em me ouvir, aí eu começo a ter oportunidade de crescer. Todas as empresas que eu trabalhei como colaborador, foi muito rápido eu virar o braço direito, eu virar sócio. Por quê? Por causa, eu acho que desse senso de autorresponsabilidade. Acho não, tenho certeza, sabe? De que, pô, eu não tinha milindre, que eu não tava focado no que na forma que o cara tava me cobrando. Mas ele tem razão de me cobrar? Tem, porque eu tinha que entregar 10 e eu entreguei 8. A forma que ele tá me cobrando, quando que eu posso, talvez, cobrar dele falar diferente? O dia que eu entrego 15, ele quer me escutar. Daí eu falo assim, já que tu quer me ouvir, uma coisa que eu acho assim, pô, que comigo eu agi dessa forma, mas eu tenho certeza que a maioria das pessoas não age assim. Talvez se a gente fizesse de tal forma a reunião, a galera ia reagir de uma forma diferente. Daí o que que acontecia? Tá, então vamos fazer o seguinte, a partir de hoje é tu que faz isso. Geralmente era isso que acontecia, sabe? E Daí eu ganhava um cargo mais alto, e o cara, tipo assim, cara, eu tava ali dando uma opinião de como fazer algo dele, tá, mas peraí. Em vez de eu tentar aprender do jeito que esse guri tá falando, eu acho que o que esse guri tá falando faz sentido. E como ele me entregou o 15, em vez do 10 que eu queria, ele tem crédito comigo. Então, cara, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um teste. Quem sabe tu lidera a galera. Tu faz isso, cobra isso da galera. Bora, vamos lá. Aí eu cobrava, gerava um resultado maior do que o que ele tava gerando. Aí eu não queria me perder, o que acontecia? Ganhar percentual. Geralmente foi isso que aconteceu nos lugares que eu passei. Isso tudo por causa da autorresponsabilidade. eu tenho certeza que a autorresponsabilidade leva a gente para outros patamares, porque eu também comecei a trabalhar com 14 anos e eu sempre fui muito disso. E essa fala que tu teve, eu também. Eu odiava ser cobrada por algo que eu não Uhum, entreguei. Eu sempre, se eu tinha que entregar, sei lá, quando eu comecei na farmácia, né? Se eu tinha que entregar 20 gôndolas montadas e eu não entregasse as 20, eu uhum, tinha aquela cobrança sobre mim, eu ia lá e fazia, né? Mas me parece hoje que as pessoas não têm sangue. uhum, E aquele temor que nós tínhamos antigamente de ser chamado na sala do chefe, hoje não se tem mais. Eu uhum, vejo hoje que as pessoas não têm mais essa questão de ter essa conversa um a um, de ter o feedback. uhum, Não é medo, mas assim, não estão nem aí, entende? Eu não sei se tu percebe isso, mas eu percebo uhum, muito isso em alguns colaboradores, tá? aham. Não não estão nem aí, recebem o feedback, eles ficam te olhando, assim, às vezes tem alguns que eu digo que são apáticos, eles não têm reação, nem sim, nem não, eles ficam te escutando, não, tipo assim, não contrapartida contigo. "Não, mas olha só, eu não entreguei por isso, por aquilo outro", eles estão apáticos, porque eu digo que não tem sangue, sabe. Uhum, Sabe aquela pessoa que não tem sangue? Ela não tá ali, uhum. parece contigo? Agarra, né, Isso, os tu dá o seguidores. feedback pra ele ali, tá bom, tanto faz como tanto Aham, fez, entendeu? sim. É, eu vejo, e isso eu acho que muito empresário sofre com isso, mas daí
eu acho que vem uma consciência da gente gerar que é, sei lá, se eu for colocar na ponta do lápis a quantidade de pessoas que eu conheço, que eu já me relacionei ao longo da minha vida, eu não faço ideia quanto daria, mas sei lá, digamos que fosse 10 mil. Dessas 10 mil, quantas Fernandas eu conheci? Entende? 4% dessas 10 mil? 3%? Meio por cento, talvez? Cara, não sei se chega a meio por cento. Ter conhecido umas 10, de 10 mil. Então, e daí eu vejo assim, eu vou para um outro lado. Eu entendo no sentido literal, não no sentido literal, mas metafórico do que tu quer dizer com não ter sangue. Mas eu vejo mais perfil de ser humano. Aí dentro do que eu acredito, eu vejo que cada pessoa tá num momento de espírito, sabe? Então, de o que que o meu espírito já passou, o que que o teu espírito já passou, que não só do que eu tenho consciência aqui, mas enfim, eu acredito que cada pessoa tá num grau de evolução diferente. E aí tem pessoas que estão num nível de evolução, outras que estão num outro nível de evolução. Que aí entra a capacidade cognitiva, que existem estudos que comprovam que a habilidade de criar solução para problemas complexos é 0,5% da população. Estamos E que ferrados. 41% da população tem capacidade de execução apenas. É o cara que eu vou dar o saquinho de prego e parafuso. Se eu não colocar alguém que tenha capacidade de analisar para separar o prego do parafuso e eu falar, ó, tem que pregar essa mesa aí, tem que pregar essa mesa aí, largar o martelo na mão do cara. Eu saio, eu volto aqui, a madeira vai estar toda trincada, porque o cara agarrou o saco, saiu pregando parafuso e saiu pregando prego e parafuso. E rachou toda a madeira. Ele não teve o discernimento de separar o prego do parafuso. E o que os estudos dizem é que 41% da população ela tem capacidade cognitiva de execução. Ela enxerga de um dia a no máximo 3 meses para frente. Então, é o horizonte temporal dessa pessoa. Ela não está pensando no impacto da ação dela em 1 ano, em 2 anos, em 5 anos. Ela está pensando no impacto da ação dela no final de semana. Então, automaticamente, essa pessoa ela vai ser não vai ter o mesmo nível de responsabilidade de uma que enxerga no longo prazo. Então, as pessoas têm perfis diferentes. Então, de fato, como tu atuou quando tu era colaboradora é o que fez tu ser a Fernanda que tu é hoje. Então, são poucas as pessoas que têm esse perfil. E daí não é nem comparar o tipo de ser humano. O que eu acredito de fato é que cada um tá na sua evolução e que isso não tem nada a ver com felicidade. Porque eu posso ser a pessoa que tá num grau cognitivo só de execução, provavelmente eu vou ser o melhor do mundo na execução, porque o cara que tem essa que tá nesses 40% de execução, ele vai ser o melhor para entregar o serviço executado, mas ele não vai ser o melhor para analisar o todo, para pensar o todo. Só que também ele não precisa ter um cargo de analisar o todo para ser feliz. Se o trabalho dele for só ficar ali pregando e ele receber o dele em dia, ele vai ser feliz, vai fazer o churrasquinho dele e tá tudo certo, sabe? Só que às vezes o bebê iludido lá, eu quero que todo mundo cresça, eu quero que todo mundo se desenvolva, eu quero que todo mundo vá. E aí eu projeto isso nas pessoas e não, cara, 41% é executor. Tem outros 41% que é analista. Depois eu preciso de alguém para integrar, para entender o que é processo primário, o que é processo secundário, montar estrutura de apoio para desenhar isso, cai para 3% a 4% das pessoas que vão conseguir me ajudar com isso. Aí, às vezes, eu tô pegando esses 80% e querendo que eles façam isso. Então, é uma questão minha daí de projeção nas pessoas e tal. Então, eu entendo que elas não vão ter. Mas daí, eu entendendo esse desafio, como que eu vou fazer o meu negócio funcionar mesmo assim? Então, eu preciso entender quem que é executor, quem que é analista, quem que vai criar a melhoria para o problema. Porque o cara que é executor, o que eu espero dele é, cara, travou, levanta a mão e grita. E aí eu vou ter alguém em cima dele para analisar se é algo simples. Cara, não, tá aqui, toma mais um saquinho de prego. Mas tá tudo bem o cara parar. Cara, mas tu não foi atrás de conseguir um saquinho de prego? Não vai. Sabe? Ele não vai ir. E tá tudo bem. Porque se eu tiver 10 que não vão atrás e um que vai atrás, e eu trabalhar estrategicamente salário e tudo mais, eu tenho um que vai ficar observando e vendo que tá acabando o prego do Joãozinho aqui, e ele vai lá já buscar mais prego para não esperar terminar. Porque o Joãozinho só ia levantar a mão quando acabasse mesmo. Ele não ia
Ah, tem só 10, ô fulano, tem só 10. O que fizer isso, eu já tenho que marcar uma estrelinha no currículo dele, porque ele é um possível candidato para vaga de analista. De observar os outros e ver que vai acabar o prego e de repor o prego. Mas tem um cara que tá tudo bem ele não fazer isso. E aí eu tenho que aceitar que, cara, tá tudo bem, eu boto 10 assim, vou criando uma estrutura salarial para isso, e aqueles que eu vou vendo que tem maiores capacidade, eu vou, porque daqui a pouco eu tenho uma pessoa que tá lá num cargo extremamente operacional, que tá lá, sei lá, num supermercado repondo gôndola, ou numa farmácia repondo gôndola, que ele tem o perfil da Fernanda, que ele tem o perfil do Rodrigo, que pode vir a virar uma pessoa grande dentro da minha empresa, com um custo muito menor para eu desenvolver do que se eu for trazer alguém. Mas daí é eu criar consciência dessas coisas, que não é fácil falar, na prática tem uma curva de tempo até a gente conseguir implantar e virar todas essas chaves e fazer isso funcionar, né? Demora, então, e ainda mais, pô, às vezes eu tenho aqui o meu passado aqui de várias situações. E agora daqui para frente para eu mudar, vai ser muito mais rápido do que o tempo que a gente demorou para chegar até aqui. Mas eu preciso também respeitar de novo o passado e entender que tem muita coisa para desenrolar para isso que vai vir para frente. Mas eu vejo que eu acho que é isso, sabe? Não é a questão, eu entendo que é só no sentido metafórico, né? A pessoa ter o sangue ou não. Mas talvez esteja tudo bem a pessoa não ter sangue. Talvez o problema é onde que eu tô colocando essa pessoa. Não, e com E se certeza... cabe ela na minha empresa, sabe? Porque daqui a pouco na minha empresa eu preciso que a demanda é subir em árvore. E eu tô contratando peixe. Uhum. Sabe? Não, e o que eu falo, assim, quando eu falo que não tenho sangue, Uhum. assim, e tal, é que eu penso em... Até hoje eu usei essa expressão lá com o time, né? Eu falei pra eles, gente, as minhas latinhas em casa, eu só consigo encher elas no mercado com dinheiro. Uhum. E aí, às vezes, eu vejo pessoas trabalhando comigo, eu penso que elas têm um bom potencial, que Uhum. elas poderiam ser mais do que aquilo dali, só que elas não querem fazer uma hora extra, Uhum. não querem estudar, entendeu? Chegou, tão ali estabilizadas, assim, Uhum. parou ali, sabe? Uhum. Só que pra elas, tá bom. Uhum. Só que Uhum. pra mim, eu não estaria bem Uhum. naquela posição, Uhum. e às vezes eu coloco a expectativa naquela Uhum. pessoa que seria minha. É. Eu já sofri muito com isso, assim, de não dormir à noite, indignado de tipo assim, cara, eu tinha um colaborador, sei lá, um cara era da área do marketing. E aí ele não tava entregando como eu esperava. Um fictício, assim, né? E aí eu ia lá, assistia 12 vídeos no YouTube sobre aquele nosso problema. E daí, dentre aqueles 12, pô, esse daqui é o que mais vai ajudar o fulano. Aí, tipo, eu gastava 10 horas assistindo conteúdo, não porque eu precisava daquele conteúdo, mas buscando o melhor conteúdo pro fulano. Aí mandava aquele que é, fulano, assiste esse vídeo aí. Aí falava, e aí, assistiu o vídeo que eu te mandei? Ai, não assisti ainda, vou tentar assistir no final de semana. Daí dá vontade de matar o cara e se matar, porque, porra, eu fiquei tempão eu estudando até achar o conteúdo. Ele só tinha que assistir aquele conteúdo. Não precisou nem o Contar. trabalho de ir atrás, sabe? Mas eu te E aí eu contar. me frustrava muito com isso. Aí quando eu cheguei nos percentuais, de entender que as pessoas têm perfis diferentes, que começou a me desbloquear um pouco de tipo assim, cara, se o Mas cara não tá indo eu... atrás, eu preciso de alguém que vá atrás, não é ele, é Mas eu outra recebi pessoa. um áudio de uma empresária, Uhum, e ela falou pra mim assim: Fernanda, vê se você já passou por isso, porque eu tô passando por isso. E eu acho que eu daí, com a situação dela, eu me dei conta que eu tava fazendo isso, tá? Porque eu até então não tinha me dado conta. uhum, Mas por ela eu vi. Ela falou: ah, minha colaboradora aqui parou a faculdade, enfim, por motivos financeiros e tal. Ela entendia que era por motivos financeiros. Mas eu resolvi pagar pra ela a faculdade, pra ela estudar, porque eu vejo que ela parou naquilo ali, ela pode crescer, enfim, então... Só que eu fui lá, paguei a matrícula pra ela, tô pagando a faculdade, mas ela não tá animada. Ela tá, assim, normal, entendeu? uhum, E daí eu queria que ela se motivasse, que ela trabalhasse comigo aqui no futuro, que ela, né, enfim, e tal. Mas eu vejo que ela não tá tendo essa motivação. Só que, na verdade, era mais a expectativa da minha amiga sobre aquela pessoa, porque ela também se via muito naquela pessoa ali. Ela, uhum, por ter tido muita dificuldade para pagar a faculdade dela, não teve quem fizesse isso por uhum, ela. Hoje ela quis retribuir isso pra colaboradora, entendeu? De uhum, ajudar a colaboradora. Só que a colaboradora, tipo assim, não tá.
né? Tanto que ela perguntou, vamos fazer tantas cadeiras? E ela falou, ah, Uhum. não, só 2, porque eu não vou conseguir fazer 4, 5. Uhum. Pô, você tá ganhando a faculdade e mesmo assim não quis fazer. Uhum. Aí eu me vi, eu falei, poxa, eu já fiz isso. Uhum. Eu já fiz isso, já matriculei curso, já palestra, já comprei livro, já levei a pessoa comigo em eventos que eu ia, porque Uhum. eu queria que a pessoa abrisse a cabeça, assim como eu tava abrindo a minha cabeça. Uhum. Só que eu vi que era muito mais uma Uhum. coisa minha do que a pessoa. Exato. Porque a pessoa, ela queria viver a vida dela pacata. Uhum. Eu é que estava acelerada e queria levar ela junto nessa aceleração comigo. Uhum. Eu também já paguei faculdade, paguei curso, paguei carteira de motorista, porque daí a pessoa ia poder crescer para outras funções. Só que quando a gente faz isso, os três, né? Hierarquia, pertencimento e o terceiro, equilíbrio. A gente desrespeita o pilar do equilíbrio, porque tem uma troca ali. Então a troca é o quê? Eu te contratei para você pegar isso daqui e levar para lá. Portanto, esse é o nosso combinado. Aí eu começo a projetar as minhas expectativas em ti de que não, mas que eu acho que ele tem potencial para se desenvolver, que não sei o que, não sei o que. Ah, mas o V ele não faz, eu vou pagar o curso para ele, eu vou. A gente cria um espelho, a gente tenta se enxergar, ou aquilo que a gente, principalmente quando a gente vem de baixo e tem um desafio para crescer, aí aquilo que ninguém fez por nós, a gente quer fazer pelo. A gente só se ferra quando a gente faz isso. Porque a gente desrespeita o equilíbrio, porque eu tô dando mais do que o cara tá proporcionando. Quando que isso funciona? Quando a pessoa te procura com algum curso que ele quer fazer, ele vem e fala, olha só, eu quero muito fazer isso daqui, mas eu não tenho condição. E aí eu queria ver se a empresa consegue me ajudar de alguma forma. E aí dentro disso a empresa faz um combinado do que ele vai precisar entregar mais para ser viável ser entregue aquilo ou não. Porque daí eu não negligencio o pilar do equilíbrio. O que geralmente acontece? E aí eu tenho a prova empírica disso, porque todas as vezes que eu fiz, eu me dei mal. Quando eu entrego para a pessoa, eu como empresário, eu começo a ajudar demais um colaborador, eu gero um desequilíbrio muito grande entre o dar e o receber. E aí, geralmente, quando a pessoa ela tá recebendo muito mais do que ela tá se entregando, ela mesma se afasta, ela mesma se sabota, porque ela começa inconscientemente a ir para um campo que tá ficando, aquele desequilíbrio tá ficando grande demais e ela não vai conseguir compensar. Ela não vai dar conta de te pagar de volta. E aí ela mesma vai se afastar, ela mesma vai se sabotar, ou ela vai começar a sabotar o negócio porque ela recebeu muito mais do que ela dá conta de devolver. Que foi eu que entreguei demais para ela. Às vezes a pessoa nem me pediu. Aí eu fui lá, dei e depois vou cobrar que ela não tá valorizando, sendo que ela nem me pediu nada. Você, cara, daí eu nem percebo, mas eu que fico de doido nessa. Cara, eu nem te pedi nada, agora tu tá me botando pressão. E aí, daqui a pouco, eu tinha um colaborador ok, que é tipo o cara que ia ser um excelente pregador aqui. E aí eu perdi esse excelente pregador. Talvez eu entrego pro mercado um cara que não vai mais se reposicionar, porque ele vai botar na cabeça dele que ele não é pregador, que ele é outra coisa, e daí ele vai ficar pipocando, ele vai ficar 2 meses, 3 meses em várias outras empresas, até embolar e fazer outra coisa da vida, porque daí agora ele acredita que ele não é mais o pregador. Eu que estraguei o cara no fim das contas, entendeu? Mas é muito por causa desse terceiro aqui do equilíbrio, de assim, cara, pô, porque eu já tive cursos pagos por empresa, mas eu lembro que todos fui eu que fui atrás. E aí eu queria muito fazer, eu não ia dar conta de pagar, e daí eu apresentava, cara, olha só, eu quero fazer esse curso, eu não vou dar conta de pagar. Será que a empresa consegue ajudar? Por que que eu acredito que vale a pena para a empresa pagar? Porque lá eu vou aprender isso, 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 isso. Se eu aplicar isso, 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 isso na empresa, a gente vai ter esse resultado a mais. Negociava, tá, vai lá. E aí depois eu era cobrado. Tá, aquelas coisas que tu falou que o curso ia gerar, que dia que a gente vai começar a ver na prática? Então não rompia esse pilar do equilíbrio, sabe? Porque às vezes a nossa intenção é super positiva e a gente sai de ruim muitas vezes da história, E sabe? tudo tem a ver com a autorresponsabilidade, né? Uhum. Se a gente, como empresário, entende a nossa responsabilidade perante a sociedade, perante os colaboradores, o que a gente tem que fazer, Uhum. a gente vai seguir com aquilo. E se o colaborador também veste ali a questão da autorresponsabilidade e entende que ele foi contratado para gerar resultado, para resolver uma demanda, para resolver um problema,
ok. Uhum. O problema é que às vezes eu sinto que às vezes as pessoas não têm essa autorresponsabilidade. Uhum. Parece que estão como um número ali, sabe? Uhum. Aí às vezes meus coordenadores vêm e reclamam pra mim e falam: a gente não tá batendo meta, mas fulano parece que nem nada abalou ele. Uhum. E realmente talvez aquela pessoa não seja uma pessoa que tem que trabalhar com meta. Uhum. Porque talvez ela vai ter que selar o pregador e eu tô Uhum. esperando que ela seja a pessoa que vai separar o parafuso do prego. Exato. E é difícil pra gente, assim, Exato. porque às vezes a gente projeta na pessoa, né? E justamente, é muito porque a gente veio de baixo. Uhum. Como a gente veio de baixo e a gente cresceu, e a gente gostaria daqui a pouco que o nosso chefe lá no passado tivesse tomado algumas ações daquelas ali, pra que a gente pudesse ter crescido mais rápido. Uhum. Só que daí também eu penso que eu só fui atrás das coisas que eu fui porque ninguém me deu nada. Uhum. E aí, hoje mesmo eu falei pra Tati, a gestora do RH, eu falei pra ela: demite. Porque eu estou pensando que eu estou ajudando, trocando de uma empresa pra outra, ou levando pra uma função ou outra, porque daí eu fico tentando adaptar Uhum. aquela pessoa à minha empresa. Uhum. Ele não se adaptou na minha empresa, mas eu estou tentando adaptá-lo na minha empresa. Aí eu coloco ele numa bancada, coloco noutra, coloco numa função, coloco noutra, achando que eu tô fazendo bem pra ele é um cara bom, tem família, não quero demitir ele. Só que eu cheguei ao ponto, tipo assim, gente, eu quero lidar com adulto, com pessoa madura, com pessoa Uhum. que vai entender isso. Eu falei: vamos parar de organizar os brinquedos pra criança brincar. Uhum. Vamos deixar ele ir se virar. Vai Uhum. aprender em outra empresa agora, Uhum. entendeu? Então hoje mesmo eu tomei essa decisão, assim, eu falei: chega, eu não vou mais dar feedback pra essa pessoa, eu não vou mais trocar ele de empresa, não vou mais trocar de bancada. É rua, acabou, Uhum. sabe? E foi bom hoje pra mim ter falado isso. Uhum. E são ações que a gente vai tomando muito porque tipo, ainda assim no nosso inconsciente algumas coisas, Uhum. né? Porque é doloroso, Claro. o estômago da gente fica todo revirado quando a gente tem que tomar uma decisão dessa. Às vezes a gente, tipo, ai, hoje eu não quero resolver isso aqui. Daí a Uhum. gente coloca pra baixo do Uhum. tapete. Não, isso aqui hoje eu não quero. Um outro dia, assim, eu vou, sabe? E aí hoje, como o dia começou desde as 6 da manhã com um monte de coisa, eu falei: não, hoje eu vou resolver isso daqui. Uhum. Hoje eu vou te passar a lista de pessoas que são crianças que eu não quero mais comigo. Uhum. Entendeu? Porque tem aquilo, né? Quem já viveu isso sabe, aquela amiga que todo mundo fazia o que ela queria, Uhum. porque senão ela surtava ou ela Uhum. bagunçava toda a brincadeira, né? Uhum. A gente se adaptava àquela amiga. Uhum. E aí eu vejo que às vezes eu trago isso, porque eu fui uma dessas crianças que no passado sempre me adaptei na brincadeira pra ser aceita por Uhum. aquela amiga. Porque Uhum. aquela amiga tinha as roupas melhores, Uhum. porque aquela amiga ali tinha a casa melhor, porque, entendeu? Eu queria pertencer àquilo, então eu Uhum. me adaptava para aquilo dali. Uhum. E eu comecei a entender hoje que eu repito esse comportamento. Uhum. Eu quero me adaptar àquelas pessoas. Uhum. Não, cara, elas têm que se adaptar ao meu negócio e à minha forma que eu quero trabalhar. Exato. Porque a visão que a gente precisa ter é que todos precisam se adaptar ao negócio. Desde o dono. Desde o dono. Porque eu, como dono, eu não vou fazer só o que eu acho mais legal, só o que eu quero. Eu preciso me adaptar ao que é melhor para o negócio. O que eu mais gosto de usar e recomendo as pessoas usarem, olha para a empresa como se ela fosse um bebê. Sabe? Olha para a empresa como se ela fosse um bebê. E em casos que tem sócio, é mais forte ainda isso, sabe? Porque, tipo assim, tá o bebê lá chorando, e a gente começa aqui, tá, mas eu que troquei a última fralda. Tá, mas ontem eu fui dar uma mamada 2 horas da manhã, e o bebê segue chorando. Se é cólica, se é tá com a fralda suja, se tá com fome, ninguém faz nada. Que nós estamos aqui discutindo. Não interessa o que a gente acha que é o certo, o que a gente acha que é o melhor, né? Vamos resolver o problema do bebê e depois a gente que se entenda. Então, a prioridade precisa ser o bem-estar da empresa. A gente precisa tratar a empresa como se ela fosse um ser vivo, sabe? Todo mundo que faz parte dela ali são componentes, mas a gente precisa olhar como se ela fosse um ser vivo. Então, o que é o melhor para ela? Porque é ela que dá o sustento de todo mundo, sabe? Então, o que é o melhor para ela? O que importa? O que é o melhor para ela? Então, todos precisam se adaptar. O bebê iludido nasce dessa necessidade que todos precisam se adaptar ao bebê para ele poder prosperar e crescer e virar e senão o bebê morre, né? Então, eu gosto de acordar às 3 horas da manhã para fazer uma mamadeira? Ninguém gosta. Uma mãe gosta de acordar de madrugada para dar de mamar? Não é a coisa mais gostosa do mundo de se fazer. Acordar 10 vezes durante a madrugada. Mas ela se adapta às necessidades da criança. Então, a empresa é a mesma coisa. A gente tem que se adaptar às necessidades da empresa. Ah, mas eu não estou disposto. Então, tchau. Sabe? Então vai abrir tua empresa e lá tu faz do jeito que tu quiser. Aqui, ou se adapta,
ou tchau, Esse é um simples ponto. assim, sabe? Não, mas eu escuto muito isso, assim, várias pessoas dando várias dicas de como teria que ser a tua empresa, como teria que ser na tua empresa, tipo Uhum, assim, mas, tipo assim, nunca tiveram uma empresa. uhum, Aí eu falo assim, cara, vai pro mercado de trabalho, vai abrir tua empresa, vai exato. colocar tudo que tu quer colocar lá na tua empresa, sabe? Uhum, Porque aqui na minha empresa eu vou colocar como tem que ser. uhum, E eu não tô sendo uma chefe ruim, não tô sendo tóxica, como as pessoas falam hoje. Não, eu eu assumo os riscos do meu negócio. Se dá BO, se dá prejuízo, eu tô assumindo. uhum. Então eu vou assumir também como eu quero que a minha empresa seja. E as Exato, pessoas vão ter que se adaptar na minha empresa. exato. Estamos aí, olha, 1 hora e 15 minutos quase Opa, de já. podcast. Se você não tá seguindo a gente, clica aí, se inscreve no canal, começa a seguir a gente pra receber mais conteúdos como esse. No mês de abril, a gente tá muito focado em gestão de pessoas, liderança, cultura, porque é um assunto hoje que eu vejo que ainda é muito gargalo ainda nos negócios. E eu vejo que é a profissão do futuro, gente, é saber gerir pessoas, extrair delas o melhor. Então, pra gente finalizar aqui, qual o teu conselho aí, resumidamente, né? Porque a gente deixou muitos insights aqui Uhum. de como de fato fazer um time ser maduro e construir aí uma liderança com adultos. Perfeito. Eu acho que primeira coisa, autorresponsabilidade. Assumir a responsabilidade para se o meu time não está performando como eu espero, a responsabilidade é minha. Eu sou o responsável por isso. Tanto do que eu tô aceitando, tanto do que eu tô negligenciando. Então, ninguém é culpado ali. É como eu falei antes, cara. Ah, mas porque o meu sofrimento eles não valorizam. Eles não têm que valorizar teu sofrimento. Eles têm que valorizar o salário deles no final do mês, dentro do que foi combinado, que eles têm que fazer, do que eles têm que te entregar. Então, autorresponsabilidade. E segundo lugar, sair do raso. Sair sabe, da frase pronta. Então, aqui a gente vai gerar muito corte, mas é com a intenção de gerar reflexão nas pessoas, mas não parar nisso. Não pegar uma coisa e parar ali. Se eu quero ser empresário, eu preciso ser empresário. Eu gosto de dizer assim, cara, ser empreendedor é fácil. Qualquer pessoa que não tenha problema em correr risco, ou que seja uma pessoa que negligencie muito risco, ela abre um negócio. Agora, ser empresário é bem diferente. Tem uma postura, um nível de conhecimento que precisa te aprofundar para tu virar um empresário. Empreendedor, qualquer um consegue virar. Virar empresário já é muito mais difícil. E para consolidar um negócio e eu ter uma vida saudável, eu sou obrigado a virar um empresário. Então é aprofundar, se desenvolver mais, buscar mais conhecimento, né? Então, partir primeiro de que, cara, qualquer problema que tenha na tua empresa é tua responsabilidade. Então, cuida muito aonde e para quem tu vai falar sobre eles, porque é tua responsabilidade. Então não adianta, porque senão tu é que nem o colaborador que fica só reclamando. Então cuida muito bem em que ambiente, para quem e com qual intenção que tu vai falar, porque a responsabilidade é 100% tua. E segundo, não fica no raso. Aprofunda. Tudo que a gente falou aqui não é coisa que a gente saiu inventando agora. Foi das experiências que a gente viveu, foi dos conhecimentos que a gente buscou. E se tiver espaço, vou aproveitar e já fazer até um jabá aqui. No dia 23 agora de abril, eu vou fazer um evento de 3 horas em Esteio, à noite, justamente para falar sobre gestão de pessoas e liderança. Para trazer ferramenta de como fazer, desde como contratar, como fazer o feedback, script de como fazer esse feedback para estar o adulto ali cobrando o colaborador, né? E não ter perigo de eu estar no pai crítico, ou eu estar no pai amoroso, mas eu estar equilibrado, eu estar no adulto. Então a gente vai trazer mais aprofundamento, vai ter um momento ali para trocas, para as pessoas poderem trazer quais são as dores dos negócios delas, e a gente poder fazer um Q&A ali de perguntas e respostas. Vamos entregar bastante ferramenta. Então, fica o convite aí para quem está assistindo a gente, porque o Aonde vai ser? podcast vai ao ar semana que vem, então vai dar tempo Vai ainda, né? terça-feira ao ar. Vai ser no Reis Executive Center, bem no centro de Esteio ali. Tá. E aí também no Instagram da Alca, no meu perfil, a gente tá Depois a gente divulgando faz já ali um também. collab com o teu YouTube. Ótimo. E aí tu pode colocar o link daqui a Ótimo. pouco nos comentários para Boa. o pessoal ter acesso pro Boa. evento. Isso a gente pode colocar na descrição. Então, se você ainda não tá seguindo a gente, começa a seguir nós, porque cada vez mais eu vou trazer esse assunto e realmente são assuntos da nossa vivência, de coisas que a gente vive no dia a dia e que a gente enfrenta. E o conselho que eu deixo para os empresários é:
busquem por uma mentoria, busquem por uma consultoria, vão para um clube, vão para alguma coisa assim, para não ser tão solitário, não ser tão difícil, porque realmente são coisas, né? Tipo assim, eu desde 2014 eu já faço essa questão Uhum. de procurar alguém. Rodrigo também já teve dentro da minha empresa, sabe os desafios que eu passo lá. Muitas das coisas a gente já terminou a consultoria e muitas das coisas agora estão virando chavezinhas para mim, porque na hora que a gente descobre ou a gente entende, o estômago dói. Uhum. Não vou mexer nisso agora, vou mexer depois, mas em algum momento a gente vai ter que mexer naquilo. Uhum. E se a gente não virar a chave dentro do nosso negócio, naquilo que tá sendo o nosso calcanhar, nosso gargalo, mais na frente, em alguma hora a conta vai chegar Uhum. pra nós e a conta vai ser muito maior quanto mais tempo a gente deixa, né? Só que é difícil, não é Não é fácil fácil. parar de liderar crianças e Uhum. liderar adulto, Uhum. não é fácil essa transição. Então tá, deixo aqui pra vocês um muito obrigado por estarem conosco. A gente vai soltar os cortes depois do podcast, o episódio completo na terça-feira, né? Às 19 horas. E também a gente tá no Spotify agora também. Quem quiser assistir a gente, estamos no Spotify. Isso aí, estamos evoluindo, tá? Então, muito obrigada. Obrigada por vocês terem ficado aqui com a gente, ter escutado a gente. Obrigada, Rodrigo, por estar aqui, Tamo junto. por usar o teu tempo. Tamo juntos, né? Uhum. Quando o podcast ficar mais famoso ainda, daí eu trago ele de novo aqui. Tá bom. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau. Obrigada.